Oi poeta, oi poetisa, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui fazendo um vlog, quero que vocês testemunhem a busca de um poeta por um poema. Estou aqui no Torel, que é um parque em Lisboa, vim tomar sol. Lisboa tem feito um friozinho nos últimos dias e eu pensei, o sol pode me ajudar a escurecer um pouquinho as ideias, e daí saiu um poema. Antes de continuar, já vou lhe pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, um comentário. Se você for poeta, diga aí para nós como é que você faz para descobrir um poema. A minha necessidade de criar um poema tem a ver com uma concorrência que eu quero participar. Até o dia 25 eu posso enviar até 5 peças inéditas e envolvendo música e poema. E como vocês sabem, tá aqui no card, eu tenho um canal em que eu coloco lá meus poemas dançantes. E eu quero enviar então pelo menos 2. Eu já tenho uma música composta, completamente nova, e eu preciso escrever um poema para esta música primeiro. Eu quero que ele faça parte de um projeto novo de livro que se chama Horroríficas. Portanto, deve ser um poema aterrorizante. Já tem alguns lá no meu Instagram, também aqui no YouTube e no canal RG Murilo você vai encontrar alguns. E eu quero pensar um pouco para esse poema novo, um pouco sobre essa sociedade do conflito. Quanto a gente elogia, tanto mais quem for mais agressivo, mais arrogante, mais autoritário. E é sobre isso que eu quero escrever. Para compor poemas ou escrever qualquer coisa, eu parto sempre da minha experiência pessoal, né? Mas eu não vou fazer desse canal de terapia. Vou refletir com vocês sobre os temas paralelos, um pouco mais periféricos, que estão me mobilizando para falar sobre isso. Basicamente, o que tem me impressionado muito nos últimos tempos é ver o comportamento dos espectadores dos reality shows no Brasil. E como é que eles chamam de entretenimento o conflito, a chamada treta. Como é que eles criticam veementemente, assim, bastante fortemente, aqueles participantes desses realities que não se entregam no jogo no sentido de criar ojeriza por outra pessoa e daí desencadear uma sequência, né, de brigas, às vezes brigas fúteis e tal. E como que essas pessoas são, eu digo, os espectadores desses realities, né, sentem que precisam disto e fazem isso de uma forma muito, eu diria, até um tanto patética na internet, né, quando fazem essas críticas aos participantes e ao ritmo dos realities. E agora tem aí um grande desses shows sendo transmitido, e o grande problema para os espectadores deste reality em particular é o fato de os participantes não serem conflituosos, não estarem oferecendo esse tipo de entretenimento para eles, de forma que, ao invés de boicotar ou de fazer qualquer tipo de ação no sentido de sinalizar, né, de maneira mais inteligente a sua crítica, não, eles adotam o reality como se fosse um patrimônio deles e ficam se sentindo como que traídos, né, frustrados intimamente por não estarem recebendo o tipo de entretenimento de que precisam. Uma característica que é bastante requisitada dos participantes é a arrogância, né? É o considerar-se melhor e superior. E como que isso também é vivido cotidianamente, quer dizer, se você abre as redes sociais, o que bem se vê são demonstrações de pessoas desmerecendo as outras, né? As indiretas, aquelas fotos photoshopadas em que as pessoas estão exibindo corpos incríveis e indiretamente desmerecendo corpos que não correspondam a estes, aos seus, né? Também a própria exibição de uma vida rica, uma vida, digamos assim, luxuosa ou em alguma medida, uma vida facilmente considerada como uma vida plena, ou seja, repleta de consumo, né? O consumo ou a possibilidade de consumir muito, 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 indicando aí a competência da pessoa de ter uma vida considerada a mais desejável. E é assim que, de certa forma, a nossa sociedade hoje, principalmente no Ocidente colonizado, ela está estruturada no desejo de eliminação daquele menos conflituoso, daquele menos sangue nos olhos, né? Daquele menos corajoso ou que se preste ao papel de criar
as condições, né, negativas para a eliminação de um colega. E o que assusta é que eu vejo muitos pequenos vídeos, assim, pelo Twitter principalmente, em que as pessoas expõem ali o pior de si, né? Então você tem um festival de gordofobia, racismo, principalmente racismo, muito classismo, e agora como tem uma participante travesti, a Linda Quebrada, que é uma artista admirável, ela também está sendo alvo de muita transfobia. Então, normalmente, esses vídeos, eles me causam muito desconforto, porque mexe com determinadas vulnerabilidades pessoais que eu tenho. Fico imaginando como que o espectador, o fã do programa, aquele que exige o conflito, né? Como é que ele, de certa forma, consegue, a partir dessas demonstrações tão assintosas também, tratar as suas próprias ou não tratando as suas próprias questões, como é que ele, de certa forma, usa estas ofensas, essas situações tão aviltantes e degradantes, como é que ele pode usar isso para, talvez, né, minorar ou até suplantar as dores que ele vive cotidianamente na vida, né? É como se fosse uma espécie de compensação, e na medida em que eu assisto aquilo ser exibido e vejo uma outra vítima viver, né, aquelas situações, o meu próprio conflito, aliás, é como se ele desaparecesse, é como se ganhasse um sentido de normalidade, né? E aí a vida segue conosco sendo vítimas ou abusadores, predadores, violentos, e isso assumindo um caráter de completa normalidade. E não é por acaso que esses programas ganharam muita repercussão e importância, relevância nas grades da televisão no mundo inteiro, né? A partir dos anos 90, porque você tem um incremento de uma cultura de gestão da vida e da economia dos países, das famílias, baseada nas noções do neoliberalismo, né? Na lógica de cada um por si, Deus por todos, o individualismo levado à última potência, e também uma certa noção de austeridade. A austeridade como resposta às crises causadas pelo próprio capitalismo. Só que a noção de austeridade, ela é uma moeda de duas caras. Você tem, por um lado, a austeridade imposta aos menos favorecidos, aos mais vulneráveis, os sacrifícios, né, que é preciso pagar com a diminuição da ação do Estado. Então, aí você tem um aumento das dificuldades sociais e econômicas, e você tem, por outro lado, também, diante disto, um acúmulo muito maior de capital na mão das grandes corporações, que passam a ser, pelo mito da mão do mercado, né, passam a ser as reais gestoras da vida coletiva. Então, é interessante a gente pensar que a austeridade, quando ela chega enquanto medida de solução de crises, ela implica na vida individual da pessoa que trabalha a necessidade de trabalhar cada vez mais e de concorrer de forma cada vez mais impiedosa. Então a noção de eliminação, ela também acontece no mundo do trabalho. Você já não se organiza coletivamente, mas você se prepara, se empodera, né, a palavra da morte, ó, da moda, para aniquilar o outro, para eliminar o outro. E eliminar o outro da concorrência com você mesmo e, portanto, garantir aí o seu sucesso, né? Então você vê que é um suporte da própria gestão da vida no neoliberalismo, é justamente esta estratégia da eliminação, né? Criar os mecanismos para eliminar as pessoas que atrapalham a sua subida. E é claro que essa cultura de aniquilação do outro, né, de eliminação do outro, ela não é uma novidade. A mudança está nela ter se tornado o método primordial de sobrevivência. Todos nós passamos a ser educados a partir desta premissa, né? Para sermos bem-sucedidos, temos que eliminar o outro. E a sutileza é que você pode eliminar o outro material ou simbolicamente, né? Então você tem, por um lado, a cultura do que a gente chamou de fascismo, né? Esse fascismo, essa cultura do fascismo que implica uma demonstração cotidiana, não é, de intolerância para com o diferente, ela está baseada nisso. Quer dizer, vou eliminar aquele que, em alguma medida, representa um perigo para mim. E essa eliminação, ela pode ser discursiva, a pessoa vai lá e fala, odeio isso, odeio aquilo, mas ela
leva à eliminação física. E aí a gente tem no Brasil, por exemplo, estamos testemunhando o genocídio da população negra, da população indígena, principalmente homens negros, que é absurdamente denunciador dessa cultura, porque, por um lado, faz-se isso pela via do Estado e, por outro lado, já não existe uma comoção, né, pela morte até de crianças negras nas periferias. Esse é um dado. A eliminação física de homossexuais, de transexuais, como uma espécie de fenômeno do cotidiano, já não mais tratado sequer como um fenômeno político. Depois você tem, na via simbólica, a eliminação simbólica de corpos e de determinadas personalidades, né? Os desajustados, os freaks, vítimas de um processo também cotidiano de negação do seu direito à existência, a existência simbólica. Então é o corpo indesejado, é o corpo que ele é digno de repulsa, então ele não vai participar dos eventos, dos grupos, vai ser sutilmente, né, também vai ser colocado ali à margem da vida. Claro que isso implica ocorre muito mais sobre corpos negros, né, corpos indígenas, mas vai ocorrer também sobre corpos de pessoas portadoras de deficiência, o corpo feminino exposto, né, a mulher livre, também o homem e a mulher gay e lésbica, respectivamente, obviamente o corpo trans, né, o corpo negro que expõe de forma livre a sua característica ancestral, o cabelo, né, totalmente vigiado, a exigência de corresponder a padrões muito estritos. Esta cultura de eliminação, que é a cultura pela qual a dominação econômica tem se dado nos últimos tempos. Eu diria que já desde o final do século XIX e com um intervalo, né, uma concessão de pelo menos 50 anos na Europa no pós-guerra e de cerca de 20 anos na América Latina, aí com os governos progressistas, né? É uma forma de o próprio sistema respirar, porque aí você garante alguma pacificação por um tempo, enquanto paralelamente você vai criando por baixo, né? Vai mantendo essa cultura acesa, ou seja, pega-se no Brasil os governos petistas, os governos de esquerda, de centro-esquerda, durante seus governos essas igrejas foram muito estimuladas, o crescimento delas, né? Ao mesmo tempo que você teve, pela via da suposta liberdade de expressão, um crescimento vertiginoso de grupos propagadores de ódio e de mentira. Mesmo os intervalos políticos, né, desta vaga ultraliberal, ela não deixa de manter sempre vivo o espírito da época, que é esse espírito da aniquilação, o espírito da eliminação. E isto é notório, infelizmente, e é por isso que o Brecht dizia, né, a cadela do fascismo, ela está sempre no cio, porque ela está sempre acordada e ela está sempre ali sendo alimentada. Porque nós não estamos falando do poder dos governos nacionais, nós estamos falando dessas grandes corporações que, por exemplo, pela via das redes de televisão, como esta que eu estou mencionando indiretamente no Brasil, vai cotidianamente reafirmando a sua cultura de gestão da vida, que está a serviço de uma cultura maior de gestão da economia e das riquezas do planeta, que a gente pode chamar de neoliberalismo, ou a gente pode chamar de mãe, pai, avô do fascismo, né? Não tem como não ser assim. E se por um lado a gente tem esses reality shows que trazem esta cultura de forma bastante bem organizada, né? Bem esteticamente organizada, você tem por outro lado a cultura do crime, né? Do true crime, do crime real, desses programas, podcasts. Eu mesmo sou um aficionado neles, e nessas narrativas de crimes terríveis, né, de sequestros e assassinatos em série, e toda essa violência também dramatizada pela via individual, né, a gente tem sobressalente também este indivíduo, né, que precisa eliminar para assumir um papel de poder, ou um lugar de poder, ou melhor, ou para satisfazer um fetiche ou um prazer inconfessável, né? É muito próprio dessa cultura da aniquilação você ter, por um lado, a proliferação desse tipo de bandido, desse tipo de mente capaz de cometer assassinatos terríveis e torturas terríveis em série. Essas
personalidades convivendo com outras, né, como essas das redes sociais. Eu acho que é o mesmo produto, é a mesma coisa, é o mesmo viés aniquilador, discriminatório, em que você escolhe um tipo de vítima e corre atrás delas para eliminá-las da pior forma possível. Então, existe um prazer aí em ver o sofrimento do outro, e quando nós paramos para assistir, seja um programa ou outro, um tipo de entretenimento ou outro, de certa forma a gente está, além de sentir o prazer do agressor, né, tentando ocupar o seu lugar, a gente também está realizando de uma forma masoquista e muito eficaz a fantasia de sermos vítimas disto. Então é como se, metaforicamente, simbolicamente, a gente conseguisse se ver livre do medo de eventualmente sermos nós os aniquilados, né? Ao invés de ganharmos com isto as condições para lutarmos contra o sistema. Por isso que é interessante como forma de dominação, porque isso nos anestesia, aniquila ou diminui a nossa vontade de nos sobrepormos a isto, né? Nos colocando como espectadores, a gente passa a gerir a nossa própria dor e inconscientemente ou conscientemente trabalhamos para a manutenção do estado de coisas. Por enquanto vamos pensar aí nesse substrato do meu poema, que é imaginar a angústia sendo tratada como um prazer, né? Sentir prazer na sensação angustiosa de ver o outro sofrer uma dor que também é nossa. E como isso nos faz ao mesmo tempo sádicos e masoquistas. Esse vídeo é, portanto, apenas uma espécie de diário de bordo, no qual eu quero encontrar um eixo por onde eu possa apoiar o meu poema. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês comprarem um livro. É um livro escrito por estudiosos das ciências sociais sobre neoliberalismo. Neste livro se fala sobre a gestão da dor, da doença mental nessa cultura de que eu estou falando. É muito interessante e os artigos muito legais. Vale a pena a leitura, a reflexão e principalmente vale a pena a autocrítica e a gente compreender o que nos faz gostar tanto de treta, de conflito, de aniquilação e de anulação. Será que nós não somos aí cada um de nós criados para sermos fascistazinhos? Então foi esse o vídeo, diretamente aqui do Jardim do Torel, em Lisboa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aí, falem para mim se vocês também curtem esse tipo de espetáculo, seja de crime real ou reality shows, o que vocês acham. E principalmente como é que está aí a gestão da angústia pessoal de vocês. Não deixem de ir aí no meu canal de música para ouvir as minhas músicas. E também no meu canal de tarô, se você gosta de tarô ou astrologia, pode também me contratar para fazer a sua consulta, tá tudo aqui embaixo. E a gente vai aos poucos conversando mais sobre esses temas, me interessam muito. E quem sabe não surjam aí outros diários de bordo de um poeta em busca de um poema. Torçam para eu conseguir ainda hoje escrever um poema que faça jus ao concurso aí que eu quero entrar até o dia 25, tá bom? Grande abraço, obrigado por você ter chegado até aqui, a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.